Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Melk, e nós vamos trabalhar hoje o tópico 9.5, tá? Que é a relação de espelhos esféricos, parte 1. Bom, pessoal, para a gente conseguir entender espelhos esféricos, a gente já visualizou o conteúdo de óptica, né? Introdução à luz, a gente viu as teorias de reflexão, e agora nós vamos aplicar essas teorias nos espelhos esféricos, tá? Bom, de maneira geral, espelhos esféricos, ele vai trazer para a gente partes circulares, ou seja, esferas, né? Uma bola partida no meio. É claro que eu tenho várias aplicações para que isso aconteça, e uma delas é quando eu vou trabalhar partes côncavas, tá? Ou seja, que eu tenha, olha só, um ondulamento. O espelho não vai ser mais plano como a gente via, mas sim um espelho na qual eu tenho um aconchamento, ou seja, eu tenho uma concavidade em uma dessas partes, ou externa ou internamente, tá? Então, os tipos de espelhos que nós vamos ter pode ser a parte de dentro de uma esfera ou a parte de fora de uma esfera. Ou seja, espelho tudo é aquilo que eu consigo polir e refletir luz, tá? É claro que antigamente o espelho da Idade Média era o quê? Um objeto de prata na qual era polida e aí a gente conseguia verificar a reflexão dessa imagem. Aqui é a mesma coisa, olha só, quando eu for trabalhar a parte, né, do nosso espelho, que é a nossa parte côncava, olha só, essa partezinha aqui, ó, côncavo, que é a nossa parte de dentro da esfera, a parte côncava, e eu tenho a parte externa, que é o convexo, tá? Então, quando eu pego uma esfera, parto ela ao meio e analiso a parte de dentro e a parte de fora, eu tenho espelhos convexos ou côncavos, beleza? Continuando, os aspectos gerais de um espelho côncavo e convexo vai ser o seguinte: o centro, que é o centro da esfera, tá? E aqui eu tenho o nosso vértice, que é esse pontinho que está bem aqui, olha só, na borda da esfera. E aqui no meio, olha só, eu tenho o foco. O que é o foco? O foco é a metade do centro de curvatura, que é o centro da minha esfera, beleza? O ângulo alfa é o ângulo na qual foi utilizado para recortar esse espelho, ou seja, é o setor na qual eu pego da minha esfera, tá? Eu posso escolher vários setores, beleza? Ou seja, eu tenho vários tipos de setores. É baseado nesse conceito que a gente tem as lentes, tá? Que nós colocamos no olho para melhorar a nossa visão. Não estou falando da lente externa, estou falando da lente de contato, tá? Aquela lente que você coloca dentro do olho e aí você consegue resolver o seu problema de visão sem que necessite a utilização de um óculos. Então, as características: C é o centro da esfera, ou chamado como centro de curvatura. O V é o vértice, tá? Na onde a gente tem o vértice do espelho. O eixo principal, ou eixo normal, que é essa linha tracejada aqui. Os eixos secundários, quais são os eixos secundários? Os eixos secundários são esses aqui, olha só. A formação da angulação formada entre os espelhos, ou seja, entre a seção cortada. O R, que é o raio de curvatura é a mesma coisa que o centro de curvatura, ou seja, olha só, do centro ao vértice é a mesma coisa que o raio, ou seja, o foco vai ser a metade do raio, tá? E o ângulo alfa, que é o ângulo de corte, beleza? Bom, continuando, o foco, ele vai estar sempre aqui no meio, olha só, aqui no meio. Qual que é a característica do foco? Característica matemática, que o foco ele sempre vai ser o raio pela metade. Ou seja, R sobre 2 é igual a F, tanto nesse caso quanto nesse caso aqui. Beleza? Só que aqui nós temos um espelho côncavo, ou seja, todas as luzes refletidas vão vir para um foco, ou seja, eles vão gerar, tá, uma formação de luz no centro. E aqui nós temos uma difusão, ou seja, espelhos convexos. Eles vão pegar esses raios luminosos e vão formar, olha aqui, uma imagem em um mesmo lugar. Porém,
há raios refratados. Olha só, parte desses raios acabam saindo. Isso aqui é o que acontece no planeta Terra. Os raios solares chegam, a nossa camada da atmosfera reflete, né? Ou seja, reflata a maior parte, acontece o processo de reflexão e boa parte deles acabam saindo de volta para o espaço e uma pequena parte acaba entrando dentro da nossa atmosfera, causando, né, o aquecimento, e assim a gente consegue ter uma temperatura mais harmoniosa, mais gostosa para o nosso dia a dia. É claro que no meio dos trópicos, olha só, tá vendo aqui? Se nós formos pensar essa linha do meio, esse eixo principal como a linha dos trópicos, eu tenho um aquecimento maior. E aqui eu tenho um resfriamento maior. Por isso que nos países tropicais, eles sempre ficam próximo à linha do Equador. E os trópicos de Capricórnio e de Câncer, eles são, né, mais amenos, né, uma temperatura mais tranquila. E causando um maior aquecimento. Aqui a gente tem, né, próximo ao Brasil, tem as ilhas caribenses e assim por diante. Beleza? Bom, continuando, se a gente for aplicar as esferas, né? Ou seja, os espelhos côncavos, os espelhos convexos, eu tenho três características, que é o centro, o foco e o vértice. A mesma coisa para o espelho convexo, que é o vértice, o foco e o centro. É claro que eu troco um espelho ou outro. Por quê? Aqui eu estou analisando quem? A parte interna do meu espelho. E aqui eu estou analisando a parte externa do meu espelho. Por isso que a parte externa analisada a gente chama de convexa. E a parte interna do meu espelho eu chamo de côncava. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente conseguiu entender um pouquinho, tá, do teorema de espelhos esféricos. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.